Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Câmara de gás é pouco para essa gente. Assim se manifestou nas redes sociais uma cidadã moradora da Zona Sul do Rio de Janeiro, se referindo aos jovens negros da periferia presentes na praia durante esse fim de semana. Câmara de gás é pouco para essa gente. Comentário de uma foto de pessoas negras andando por Ipanema. Esse fim de semana foi duro para os defensores dos direitos humanos, para os defensores das liberdades dos cidadãos. Mais uma vez, nós vimos cenas de violência dominando as praias do Rio de Janeiro, dominando o nosso noticiário. Essa afirmação dessa senhora, ela não é uma declaração isolada e fora do tom do pensamento de boa parte da nossa população. Ao contrário, esse pensamento, ou seja, a defesa do extermínio daqueles que supostamente fazem parte das classes perigosas, chamadas de classes perigosas, ele é uma consequência lógica de quem acredita que o problema da violência é fruto de um caráter inato. É o cidadão que ele já nasce mal, já nasce nocivo à sociedade. Ele precisa ser controlado ou eliminado. Outro dia eu estava no interior do estado, fazendo campanha contra a redução da maioridade penal, e o senhor veio e falou exatamente isso para mim. Isso aí já nasce assim, não tem jeito. Aí eu perguntei para ele, mas me explica uma coisa, por que então que no Brasil nasce mais gente assim do que na Holanda, por exemplo? Qual é a diferença então? Por que tem mais gente violenta no Brasil do que na Holanda? A resposta dele foi óbvia, racista. A resposta dele foi: o problema do brasileiro é a mistura, essa mistura de negro, índio e branco que não deu certo. Cara, se você acha que o problema da violência é inato, se você se depara com o problema de que a violência é maior no Brasil do que em outros países, você acaba concluindo ou que o problema é racial, nós fazemos parte de uma raça inferior, ou o problema é cultural, nós fazemos parte de uma cultura inferior. Esse tipo de raciocínio é o raciocínio de quem nega que a diferença entre o Brasil e a Holanda não é racial ou cultural. A diferença é a desigualdade. É nós vivermos num país em que, vejam só, 0,1% dos mais ricos, 140 mil brasileiros, têm a mesma renda do que a metade mais pobre. 140 mil mais ricos têm a renda igual aos 70 milhões mais pobres. E a desigualdade, ela não se manifesta só na renda, ela se manifesta na urbanização do bairro em que a pessoa mora, ela se manifesta no acesso ou não à educação e saúde de qualidade, ela se manifesta no acesso à mobilidade urbana, em ter o metrô na porta de casa ou não ter o metrô na porta de casa. Nós vivemos num país extremamente desigual, extremamente desigual. E essa desigualdade, a gente repete, ela é geradora de violência. E as soluções imediatistas
que sempre são justificadas com o discurso. Não, tudo bem, temos que enfrentar as desigualdades sociais, mas enquanto não resolvemos as desigualdades sociais, precisamos prender mais, precisamos matar os bandidos, porque bandido bom é bandido morto, precisamos controlar o acesso dos pobres às praias, fazer, não é, uma seleção de quem pode chegar às praias nos fins de semana e quem não podem. Essas respostas imediatistas, elas, na verdade, não são respostas, elas são a lógica de perpetuar a desigualdade e combater violência com violência estatal. Essa é a política que vem sendo adotada sistematicamente no Brasil há décadas. O discurso de alguns de que a desigualdade estava sendo combatida já caiu por terra com as novas pesquisas sobre desigualdade no país, levando em consideração os dados da Receita Federal, que mostram que a desigualdade cresceu entre 2006 e 2012. Ela não diminuiu no nosso país. Enquanto nós não enfrentarmos o problema da desigualdade, nós vamos ver as autoridades e parte da população dando a resposta da segregação, de uma segregação cada vez mais forte, cada vez mais violenta, uma segregação imposta pela ação do Estado e cada vez mais também imposta pela ação de grupos de justiceiros. A resposta do secretário, os comentários do nosso secretário de Segurança Pública vão diretamente na linha de criminalizar a pobreza e de defender o apartheid social cada vez mais duro. Disse o secretário, publicado no G1 ontem: a palavra que fundamenta a abordagem da polícia chama-se vulnerabilidade. Eu pergunto para essas pessoas, como que o jovem sai, por exemplo, de Nova Iguaçu, a 30 quilômetros da praia, só com bermuda e sem R$1 no bolso, para comer, beber, pagar um transporte, vai ficar no calorão que está fazendo? Não se trata de ser pobre ou rico, se trata de vulnerabilidade. O rico vai para a praia de bermuda, chinelo, sem R$1 no bolso. Qualquer um que vá à praia de chinelo, bermuda, sem R$1 no bolso, está indo para a praia para cometer crimes. Isso é, evidentemente, a criminalização da pobreza. E o que ele exige, o envolvimento de outros atores, não é, da prefeitura, etc., não é para combater a desigualdade, é para ajudar na construção desse apartheid. É ter secretarias do município, a guarda municipal, ajudando a identificar quem pode e quem não pode ir para a praia. E a resposta de moradores da Zona Sul de combinarem, de se juntarem com pedaços de pau, correntes, armas de choque e etc., é o quê? É a resposta fascista. É a resposta de que não vamos pensar na desigualdade. Vamos, não é, atacar um ônibus inteiro, porque não importa se dentro daquele ônibus tem meia dúzia que praticou crime e a maioria que não praticou crime, que a solução é não virem os pobres. Não queremos os pobres. Não queremos. Essa é a resposta que esses jovens estão dando na Zona Sul do Rio de Janeiro. Olha, a minha conclusão, pensei muito nesse fim de semana a respeito disso, isso aqui é uma espécie de luta de classes sem consciência de classe. Porque, de um lado, nós temos milhares de trabalhadores, de jovens pobres, que vêm para a praia para se divertir, e temos também alguns que vêm para realizar uma espécie de vingança social. Eu estou no território que está urbanizado, que tem saúde, que tem educação, que tem mobilidade urbana, onde estão os privilegiados da nossa sociedade, e eu vou agredi-los no fim de semana para satisfazer a minha raiva das condições de vida na nossa sociedade. Eu tenho certeza que parte dos jovens da periferia raciocina dessa maneira. E a resposta de setores da classe média que começam a se armar
para se defender desses jovens, também é uma resposta, né, de uma organização de um segmento de classe para enfrentar outro segmento de classe, mas sem consciência política também, sem nenhuma consciência de que esse enfrentamento nas ruas entre os pobres e a classe média, vamos dizer assim, é fruto da desigualdade produzida por um Estado a serviço daqueles 140 mil que ficam com 10% da renda nacional todos os anos. Agora, o interessante, talvez o irônico nessa história, é que esses 140 mil que abocanham 10% da renda nacional todos os anos, não estão nas praias no fim de semana. Pelo menos não estão em Copacabana, Ipanema, no Leblon. Quem conhece a burguesia sabe, a alta burguesia sabe, que no fim de semana ela pega o jatinho ou o helicóptero, vai para Búzios, vai para o condomínio Laranjeiras, em Paraty, vai para o Caiçaras, vai para o Clube Naval. Ela não vai para a praia. O responsável pela desigualdade social que muitos jovens da periferia querem incomodar durante o fim de semana, não estão na praia. E esses jovens que se arrumam com paus e pedras, como se fossem as elites se defendendo dos pobres, também não são das elites. São só um pouco menos pobres do que aqueles que eles estão agredindo. Na verdade, o que nós precisamos nesse país é de mais consciência de classe. Consciência de classe, tanto do jovem que está indignado com a vida que leva da desigualdade, como consciência de classe daquele que acha que vai resolver o problema da violência apoiando a violência estatal ou praticando ele mesmo a violência contra os segmentos mais pobres da nossa população. Esse país vai mudar quando os pobres e a classe média entenderem quem são os verdadeiros inimigos. Esse chamado ajuste fiscal, que tem que ser chamado pelo nome, esse arroxo sobre a classe trabalhadora, por exemplo, que está sendo promovido agora pelo governo Dilma, não precisaria ser implementado se a gente tivesse nesse país uma política, por exemplo, de tributação progressiva, uma política que garantisse que o Estado intervisse na economia para minimizar as desigualdades e garantir a qualidade de vida para toda a nossa população. Para a gente viver igual na Holanda, a gente não precisa matar os pretos e os mulatos e embranquecer a nossa população. A gente só precisa dar qualidade de vida para o nosso povo. A gente precisa de uma sociedade em que o jovem pobre cresça sem se sentir injustiçado, sem se sentir esmagado por uma sociedade que o tempo todo desperta o desejo pelo consumo através, né, da melhor publicidade do mundo. É assim que é conhecido o nosso sistema de publicidade. Mas nega o direito de consumir o básico, nega o direito ao mínimo de dignidade para essa juventude. Enquanto a gente não mudar, enquanto as pessoas continuarem acreditando que o problema é de caráter, que as pessoas nascem violentas, que só cabe reprimir os violentos, nós vamos continuar descendo ladeira abaixo, vamos continuar vendo concepções fascistas dominando as autoridades e cada vez mais setores da classe média.